E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, continuando a nossa querida saga da Taeyeon aqui no canal, eu vim reagir e analisar com vocês ao segundo mini-álbum de estúdio dela, denominado Girls Speak Out. Estou bem ansioso, vamos ver qual vai ser a diferença desse mini-álbum pro primeiro mini-álbum japonês dela, que foi Voices, né? Então, eu tô bem ansioso, e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Bonito cenário, diferente, cores mais quentes, né? Melismas. Come on, girls. Um autotune ali como efeito de voz. Ei. Eita, sai fora, cara. Oh, uou. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a MV dela, da carreira dela com coreografia, né? Ei. A progressão dessa música me lembrou um pouco a In View. Me lembrou muito a In View, essa progressão e ritmo musical que ela tá usando aqui. Porque é justamente como a In View é uma música dance pop com um ritmo um pouco mais lento, né? Então é legal que ela já tenha feito algo parecido aqui, né? E traz uma letra bastante empoderada, né? O cara ali foi mexer com a mina e aí ele se ferrou, não é mesmo? E é sobre isso. Ei. E aqui até no próprio visual ela tá dando uma... Ela tá com uma imagem mais de diva pop, sabe? Uma coisa mais empoderada mesmo. Então, tá brincando muito com os efeitos aqui, né? Bastante CGI, como podemos observar. Caramba! O rap dela combinou muito com o ritmo da música, de verdade. Nossa, caiu direitinho assim. Perfeito. Geralmente, quando se faz um rap, a gente tende a perceber que geralmente ou a música dá uma desacelerada no ritmo ou aumenta, né? Justamente pro rapper ter ali o seu espaço pra fazer o rap, né? Os versos dele. E aí geralmente a música tem uma alteração, mas aqui a música se manteve e não se alterou, e justamente a rapper que entrou aqui no mundo da Taeyeon, né? Bem legal. Eu gosto de músicas pop com ritmo mais lento. Ela dançando em cima da cama do hospital. O refrão da música reflete o que ela quer dizer, né? Olha isso.
Eu gosto da melodia da música. Eu gosto dessa melodia. Ó, a música é tão empoderada que elas são os próprios Power Rangers aqui nessa cena, como podemos observar. Cada uma tem, não é, ó, azul, verde, vermelho, rosa, amarelo. Power Rangers. Go, go, Taeyeon Ranger. Come on. Eu gostei da música, como eu disse, me lembra um pouco a INVU no ritmo, e por ser uma música dance pop, então eu gostei bastante, achei bastante agradável a música, é bem gostosa, né, é o tipo de música dance pop que eu gosto, geralmente eu não ouço muito música dance pop, mas essa eu ouviria bem tranquilo, assim, justamente por causa do ritmo dela, eu gosto de músicas com esse tipo de ritmo, então vamos continuar aqui. Eu gostei que ela começou com uma vibe bastante retrô. Eu gosto de músicas retrô. E quando ela lançou esse disco, que eu acredito que tenha sido em 2020, esse gênero do retrô tinha voltado bastante pro mainstream, né? Tivemos Dua Lipa, The Weeknd. Então, isso influenciou bastante os lançamentos do K-pop na época também. Mas eu gosto, assim, eu acho que até atualmente tá sendo explorado esse gênero, né? Um amor sem preocupações. Eletrônica, né? Um pop retrô com música eletrônica. Legal esses efeitos de teclado. Os ritmos da música continuam bem lentos ainda, né? Os vocais escondidos saiam behind the scenes esses tempos dela gravando Siren. E o cuidado que ela tem em fazer as vozes, os backing vocals das músicas é muito nítido. E eu admiro isso bastante nela, porque eu sempre tô falando isso em todo o react que eu faço dela. Ela toma muito cuidado, ela trabalha muito bem a voz dela pra justamente pra fazer uma música harmoniosa. Então, em toda música a gente pode perceber, não em todas, né, mas em muitas músicas da discografia dela a gente pode perceber esse cuidado que ela tem com o arranjo da música, principalmente o arranjo vocal. Tem muita voz dela que ela faz camadas de vozes em cima daquela voz que realmente dá um outro ar pra música, caso elas não estivessem ali. Então isso é bastante interessante. Entrou sintetizadores.
Ei. Worry, feel love. Fica na cabeça. Gostei. Uma música pra correr na esteira da academia. É muito música de academia. Ei. Não tava esperando isso. Legal. Aqui ela quer um amor sem... Como posso dizer? Ela quer viver um amor sem cobranças, não é mesmo? Legal? É basicamente isso que a música fala. Viver um amor, sei lá, sem camada, sem barreira, sabe? Só viver o momento, né? Pô, legal. Legal, o riff. Ei! Saint Pop, faixa. Nossa, que delícia. Aquelas melodias de música pop bem cativantes, assim, pra te pegar no refrão. Vocês perceberam como o Saint Pop tá bem presente no refrão? Fica bem nítido da música. Nossa, que delícia. Gostei. Tá bem fechadinho, legal a produção. A minha favorita é essa. Saint Pop com um ritmo mais animado, né? Vocês perceberam? O ritmo aqui tá bem mais animado do que das duas anteriores. Essa... Só nesse Lalá, por exemplo, eu já consegui identificar 3 camadas de vozes dela, sabe? Ai, ai. Eu gosto que... Até eu manja das melodias, sabe? Ela não compõe tanto, mas ela sabe, tá ligado? Também gravando tantas músicas, a gente pega uma experiência, né? Delícia a faixa.
Eu fico fazendo essas caras, eu tô pensando, eu tô ouvindo a música. Aí eu fico olhando pro nada, prestando atenção. Ah, que linda. Essa música me deu uma vibe de Purpose, sendo bem sincero. Mas foi por causa da melodia da música mesmo, me lembrou Purpose. É uma música bem legal, porque a lírica fala basicamente o que ela queria. Na faixa anterior ela deixou nítido que ela queria um amor sem, como posso dizer, sem impor nada, né? Um amor sem impostações. E aqui ela fala, e ela justamente questiona isso, sabe? Eu não quero voltar pra algo assim, então você pode ser real, porque eu posso, sabe? Isso é bem legal. Senti uma leve influência de blues aqui. E os vocais delas, os vocais dela estão bem mais ríspidos. R&B, soul, né? Não. Que delícia essa faixa, hein? Eu adoro faixas assim, de verdade. Realmente é uma impostação vocal diferente que ela tá fazendo aqui, né? Bem mais ríspida, assim. É como se, quase se ela, como se ela fazendo, cantando. Ela tá cantando bem melódica aqui, né? Tipo, como se ela tivesse realmente mosquito. Matei o mosquito aqui ao vivo no vídeo, ó. Que grandão, mosquitão. Como se ela realmente estivesse citando, como se fosse uma poesia, né? Vocês estão sentindo a camada de voz dela? Love me. Essa faixa é bastante diferente do que estamos acostumados dela, hein? Legal, fez algo diferente para um outro mercado, né? O mercado japonês.
bonito. Deu uma desenvolvida nesse lance que ela está tendo nesse disco, né? Bastante piano. R&B Soul, né? Sorrow. A Taeyeon fala muito sobre o amor, eu até rio, né? Porque eu acho que ela não teve todo isso de relacionamento, mas ela sofre, hein? Pelo amor. Ela interpreta as músicas como se realmente, tipo, tivesse sofrendo, é muito engraçado. Pra mim, nesse disco, foi só assim, uma euforia, porque não é amor isso não. Foi só um lance, tá ligado? Foi só um lance que ela teve aqui e foi. O passarinho vai voar. Don't worry, be happy. Cause it is beautiful. You are beautiful. Rainy, kid, make a rain. Sorrow. Can me to be swallowed. A maioria das músicas teve um ritmo bastante lento aqui, né? Tirando Be Real. Diferente, ela nunca fez tantos ritmos lentos assim. Acabou? Aqui tivemos Taeyeon falando que amar também é dar adeus, ou seja, foi só um lance temporário. Ela teve uma leve quedinha. Opa, viu? Até confirmou aqui. Quase minha ring light teve uma leve quedinha, então. O que eu achei legal do Girls Speak Out é ela trazer uma sonoridade completamente diferente do primeiro mini álbum japonês, que teve uma carga mais dramática. Aqui a gente teve um ritmo lento, porém não eram músicas dramáticas que nem foi no primeiro EP. Então, no primeiro mini álbum. Então eu achei bastante legal porque justamente quebra aquilo que ela veio construído no primeiro mini álbum e apresenta ela de uma nova maneira pro público japonês, né, pro mercado japonês, para ver justamente a versatilidade que ela é. Pra mim, a melhor música do álbum foi Be Real. Eu gostei bem mais de Be Real do que Girls Speak Out. Girls Speak Out traz essa lírica bastante empoderada e bastante importante, que é bastante importante ela usar a plataforma dela para fazer isso. Mas em questão de produção, eu achei uma música mais forte, mais completa,
Be Real eu acho que daria uma ótima title também. E o meu top de favoritas aqui, com certeza é Be Real, Girl, Speak Out e I Do. Ali, aquela pegada de blues de I Do realmente me cativou, justamente por ser uma faixa bastante diferente da Taeyeon que não estamos acostumados a ouvir. Lenda versátil, não é mesmo? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês semana que vem com o 4º mini álbum de estúdio da Taeyeon, What Do I Call You. Muito obrigado e falou!